abençoe e possa falar profundamente nos nossos corações, que possamos ouvir a palavra, que venha de encontro àquilo que a gente precisa ouvir, e que sejamos edificados, exortados, consolados, cheios do Espírito Santo, cheios de unção de Deus, de presença de Deus, do temor ao Senhor, e toda honra e glória a Ele sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, pela graça e misericórdia, participando da ceia do Senhor, onde estão os elementos, o pão e o fruto da vide. O pão que representa o corpo de Cristo. E o fruto da vide, que representa o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Jesus disse que esses elementos aqui simbolizam aqui, representam o corpo e o sangue dele, que é a nova aliança. Uma nova aliança. Então fala comigo, uma nova aliança. Uma nova aliança. Então presta atenção agora. Quando Paulo escreve sobre a ceia, Paulo, ele não recebeu essa instrução aqui, aprendida de algum homem. Ele não aprendeu de homem nenhum, ele aprendeu diretamente do Senhor. Ele fala aqui no verso 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha que coisa, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele fala, por exemplo, em Gálatas, olha lá um pouquinho para frente, em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, em Gálatas capítulo 1, olha aí comigo, acompanha aí, Gálatas capítulo 1, no verso 11, olha o que ele fala. Gálatas capítulo 1, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não, verso 12, Gálatas 1, 12. Não o recebi, o que está escrito aí? Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Olha aí. Porque olha bem, quando Jesus fez a ceia, antes dele morrer, no outro dia, ele fez a ceia ali, ele participou dele foi a última Páscoa, ele participou da festa da Páscoa, e ele dentro da festa da Páscoa, ele instituiu a ceia. Quando a gente lê o texto da ceia lá, estavam presentes os discípulos de Jesus. E Jesus não tinha morrido ainda. Ele ia morrer no outro dia. E Paulo se converteu no livro de Atos, capítulo 9. E o livro de Atos só existe. O livro de Atos é Atos dos Apóstolos. Em outras palavras, a atitude dos apóstolos. A atitude dos apóstolos depois da ressurreição. Então, raciocina aí. O livro de Atos não era para existir se Jesus não ressuscitasse. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, termina. O Evangelho de Lucas 24 termina com a ressurreição de Jesus. Os outros evangelhos também com a ressurreição. Parou. Mas o que acontece depois da ressurreição? Os discípulos ouvem as últimas instruções de Jesus. Jesus ficou, depois da ressurreição, 40 dias vivo, ressurreto, explicando para eles. E depois de 40 dias ele foi, na presença dos discípulos, ele subiu aos céus, e uma nuvem o encobriu.
E apareceu 2 varões de branco e disse para aqueles discípulos: o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, há de voltar da mesma forma que ele subiu. E Jesus estava ali naquele lugar, Atos capítulo 1, ele estava no Monte das Oliveiras. Está lá, Atos capítulo 1, ele estava no Monte das Oliveiras. E ele vai voltar. Zacarias capítulo 14 fala que naquele dia o Senhor virá e as nações se reunirão contra Jerusalém para a batalha, e o Senhor então virá, ele virá com seus milhares e vai pisar no Monte das Oliveiras. Está lá, Zacarias 14, verso 1, 2, 3. E o monte vai rachar, vai dividir para o oriente e para o ocidente, e um rio vai correr pelo meio lá. E o Senhor pelejará, é claro, essa é a guerra no Armagedon que o Apocalipse fala. E a vitória é do Senhor, Apocalipse 19 fala, vai prender o anticristo, vai prender o falso profeta, vai jogar no lago de fogo e prender o diabo por 1000 anos. E Zacarias fala, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor, um só será o seu nome. Zacarias capítulo 14, fala isso. E Apocalipse 21, bem claro, bem explicado. Então, quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, ele está falando, eu não recebi de homem nenhum. Primeiro, que no caso ali da ceia e de outras coisas mais, ele não era, nem conhecia os discípulos. Na ceia lá, quem participou foi os discípulos. E Paulo, você pode pegar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, que fala um pedacinho desse tamanho assim da ceia. Paulo é o que mais fala, explica tudo. Paulo explica tudo da ceia. Você pega o livro de Pedro, a carta de João, você pega, você vê, e pega o de Paulo. Paulo fala do casamento, explica tudo do casamento. Paulo fala que a igreja é como um corpo dividido, que tem membros. Paulo fala a igreja como membro do corpo. Jesus é o cabeça, ele explica 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 em diante. Explica tudo. Paulo fala da carne sacrificada aos ídolos, como que deve ser. Paulo fala da liberdade cristã. Paulo fala dos meninos espirituais, dos adultos espirituais. Paulo fala de vários assuntos. E ele diz aqui no Evangelho, na carta aos Gálatas, não recebi de homem nenhum. Aprendi por revelação de Jesus Cristo. E isso é provado na Bíblia, é provado no livro de Atos. Quando Paulo se converteu, o Senhor, Atos capítulo 9 de Atos, quando Paulo converteu, que ele teve aquela visão, né? Todo mundo estava preocupado, mas ele se converteu ali, o Senhor falou com ele, ficou cego 3 dias, e depois ele passou a ver, e quando ele ficou cego, o próprio Ananias lá, ficou até com medo de orar por ele no começo. Quando ele se converteu, quando ele teve aquela visão, né? Atos 9, verso 10. Atos 9, verso 9. Verso 9, esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Atos 9, verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Ananias falou para o Senhor, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha que papo gostoso, Ananias com Jesus. Olha o papo aqui, sente o papo aí, a intimidade. O Senhor falou, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você vá à rua, assim, tal, lá tem um homem chamado Saulo, ele está orando, tal, que você vá lá. Ananias, Senhor, mas a gente vê, né, fica sabendo assim é nós. Glória! Aí o Senhor fica assim, rapaz, eu quero falar com você fica pulando aí, vai. Como é que eu vou falar com você? Quero que você faça alguma coisa.
Senhor falou, meu Deus do céu, tem que esperar crescer. Deixa eu falar, vamos para outro lá. Vamos conversar com o outro, porque esse não tem condição. O irmão tem uma visão de anjo. E se veio Jesus então? Aí, o Ananias viu Jesus numa visão e conversou com ele. Senhor, a firmeza, irmão. Olha aqui, Senhor, olha aqui o verso 13. Olha o verso 13, é a resposta lá. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Sério, firma, bate uma conversa, uma coisa séria. Irmão, eu tive visão de Jesus. E aí, o que Jesus fez? Não sei. Eu vi ele. Irmão, ele quer falar alguma coisa com você. Queria explicar uns negócios lá para você. Não dá, não tem jeito. Não tem jeito. Não estou dizendo que você também não deve dar uns pulinhos de vez em quando, não, mas, irmão, ele quer falar, não tem como falar. Olha o verso 15 da conversa. Disse-lhe, porém, o Senhor. Olha, Jesus falando com ele. O bate-papo. Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Aí você viu, Então Ananias entrou na casa, impondo as mãos, disse assim, olha quem falou para o Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Coisa séria, irmão. Ele não saiu cantando, gente, eu tinha uma visão, vem comigo, vocês vão ver uma coisa. Traz o zap, vamos para lá, vai ver lá o milagre. Nada disso, sério, vamos lá. Chegou lá, Saulo, Pai do Senhor, eu sou Ananias. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho para Damasco, apareceu para mim lá, mandou colocar a mão sobre você, para que você torne a ver, tá bom? Sem drama, irmão. Sem drama. Comunhão, amém ou não? Mas não pode ver a perna, a asa de um anjo, nem anjo é, às vezes é o capeta. Sério, Senhor, eis-me aqui, estou orando pelo irmão que está doente, pela irmã, pela minha casa, minha família. Sério ali, tem hora que não tem negócio de emoção, não tem negócio de, aviãozinho, não, coisa séria. Uma vez eu falei para vocês, o cara estava passando uma luta no casamento aí, um casal aí, eu fui lá, trabalhei coisa, ajudei, e acertou, uma complicação, um rolo danado. E o cara estava com um filho com a outra mulher lá, que a mulher descobriu, uma confusão danada. A gente foi lá, trabalhou, e depois de um tempo veio para a igreja, os dois, ficou firme, 3, 4 meses, gostando. Depois chegou um dia em mim, pastor, eu queria a benção do Senhor, que a gente vai sair. Falei, porque nós vamos na outra igreja, lá é mais pentecostal do que aqui. Eu falei assim, vai com Deus, Pai do Senhor. Porque lá pula, aviãozinho. Aqui não tem nada disso. Se tiver, é por Deus mesmo. Diga que você vê um André, uma Ana. Vocês podem dobrar o joelho que Jesus está aqui. É Jesus aqui purinho. Sem negar, não tem erro. Não tem erro nenhum. Amém ou não? Glória a Deus. Amém. Você vê o André com a Ana, você fala, rapaz, não precisa nem falar, André. Já vai que é Jesus mesmo. É Jesus, não tem conversa. Não precisa nem explicar. Porque nós não estamos comendo gato por leve, não. Amém ou não? Nós não comemos gato por leve, não. Tem que ser, se é do Senhor, é do Senhor mesmo. O dia que você vê o Kleber pulando lá, irmão, você pode dar piruleta. O dia que o Kleber pular lá, glória a Deus, eu dou um mortal aqui. Se eu caio morto lá embaixo, eu não sei, mas que eu dou. O dia que o Kleber estiver lá... Aí que ele falou, é o outro Kleber aqui, não é ele lá não. Oh, meu pai. Aí, Kleber, sobrou para você? Sobrou para você, tá vendo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui na mensagem. Então, o Paulo agora, o Senhor falou, no verso 15, disse, porém, o Senhor falou para Ananias assim, vai
este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. E quanto que Paulo sofreu, hein? Quanto que esse homem sofreu, hein? Olha lá, olha aqui na carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aqui ele já está convertido, já pregou o evangelho, já ganhou muitas almas para Jesus. Paulo já ganhou muitas almas para Jesus. E a igreja, tem várias igrejas que ele já formou lá, né? E ele está viajando, ganhando almas para o Senhor. Mas ele vai falar em 2 Coríntios, capítulo 12. Olha aqui. O pessoal estava falando assim que ele não era a igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios. Ó, segunda carta, Paulo mandou as duas cartas lá. Na segunda carta, ele vai provar para a igreja de Corinto que ele é o apóstolo. E porque lá estava cheio de gente dizendo que ele não era apóstolo. E tinha falsos profetas, falsos apóstolos. Então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim, por exemplo, no versículo 2, ó, Paulo escreve, 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Pois se alguém for pregar outro Jesus, se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei humilhando-me para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Porque os outros estavam cobrando, ele não. Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém eu fui pesado. Está vendo? Eu estando no meio de vocês, eu tinha necessidade, não ficava atrás de ninguém para poder dar dinheiro para mim, não. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Olha que coisa linda. Quando eu estava no meio de vocês pregando o evangelho, estava passando necessidade, não pedi para vocês. Irmãos que vieram de fora supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. O que faço, porém, isso farei, para não dar oportunidade aos que buscam, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas necessidades. Aí no verso 21, para a gente ganhar um tempinho aqui, verso 21. Envergonhado digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Falo como fora de mim. Em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Quer dizer, eu apanhei 5 vezes, tomando 39 chibatadas. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei num buraco, no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltante, em perigo entre os patrícios, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim,
o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que não me queime por dentro. Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto e assim escapei das suas mãos. Você vê que o negócio foi feio pro lado de Paulo. Você vê o grande apóstolo Paulo lá. E Jesus havia dito para ele, da conversão dele, Jesus falou para Ananias, ele vai ver o quanto é que ele vai sofrer pelo meu nome. E o homem sofreu. Mas ele foi até o fim, amém? Aleluia? Estou falando isso para você, que você pode estar passando seus sofrimentos também aí, mesmo dentro da igreja, mas vamos ficar firme, porque o Senhor está conosco, glória a Deus. Ele não vai permitir um sofrimento maior do que a gente possa suportar, pode ter certeza. Então, quando Paulo ele fala sobre a ceia, Paulo recebeu por revelação do Senhor. Paulo recebeu muitas coisas por revelação do Senhor. Ele não esteve presente na ceia. Ele se converteu muito tempo depois. Mas Paulo fala algumas coisas interessantíssimas. Por exemplo, ele fala que que o cálice que nós vamos participar agora, que é o fruto da vide, o sangue de Cristo, e o pão que representa o corpo de Cristo, Jesus disse que é a nova aliança. É uma nova aliança. O que eu quero dizer para vocês? Então existe uma outra aliança, uma antiga. Muito mais ainda, presta atenção, quando Deus fez o homem, Ele fez os céus, a terra, lá no Gênesis capítulo 1, o sol, as estrelas, as árvores, os peixes, fez os animais, fez tudo. E no Gênesis capítulo 1, verso 26, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. E está escrito que Deus disse, domine o homem, domine ele sobre todas as coisas. Então Deus deu para nós dominarmos sobre todas as coisas na terra. E lá no Gênesis 26, 27, 28, está escrito, e Deus os abençoou. Vamos lá, Gênesis 1, 27, 28, vamos lá? Deus os abençoou. Gênesis capítulo 1, verso 28, verso 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então o que Deus, verso 28, Deus os o quê? Então fala comigo, Deus os abençoou. Deus não amaldiçoou, Deus abençoou. Nós somos abençoados por Deus. Mas só que tem uma coisa. Deus abençoou. Quando chega no capítulo 3, você sabe o que aconteceu. O homem pecou, desobedeceu a Deus. Os primeiros homens lá, Adão e Eva, pecaram. Eles pecaram. Foram expulsos da presença de Deus. Olha agora em Gênesis 3. O que Deus disse para o homem no verso 17? No Gênesis 3, verso 17. Gênesis 3, verso 17. Ao homem disse, porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Então, olha o verso 17, repetindo. Ao homem disse, porque deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei não comeste, maldita é a terra por tua causa.
Então, peraí, Deus havia abençoado antes, mas agora aconteceu uma coisa, a terra foi amaldiçoada. Não é Deus que amaldiçoou, ele disse, maldita é a terra por tua causa. Não é por minha causa. Deus não disse que a terra é maldita por causa dele, a terra é maldita por tua causa. Qual é a causa? O pecado. O pecado traz maldição, gente. Abriu as portas para a maldição. Olha o pecado, a maldição entrou. Por isso que por isso que na terra tem tristeza, tem brigaiada, tem choro, tem amargura, tem raiva, tem assassinato, tem confusão, tem depressão, tem tristeza profunda, tem separação, tudo que não presta. Tem morte. É isso aqui. Maldita é a terra por tua causa. E a turma fala, por que Deus deixou eu passar por isso? Por que Deus deixou eu passar por aquilo? Não é que Deus deixou passar, meu querido. É que a maldição entrou na terra. Não é que Deus tem culpa. Deus entregou a terra para o homem cuidar, e o homem descuidou e entregou a terra para o pecado, deixou o pecado entrar. E o pecado é uma coisa do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem peca é do diabo, pois o diabo peca desde o início. O diabo é que é o autor do pecado. O homem obedeceu, o diabo se tornou senhor. Tornou senhor. Por isso que 1 João 5, 17, 18, 19 fala, somos de Deus e o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. Somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno tomou conta. Então o que Deus põe na sua cabeça? Mas então por que a gente sofre? Por que isso? Olha, irmão, lá no novos céus e nova terra não vai ter sofrimento. Porque novos céus e nova terra vai acontecer depois do milênio. Antes do milênio, vai ter a guerra no Armagedon. A igreja já foi tirada da terra, 7 anos antes, foi tirada da terra. O anticristo vai reinar durante 7 anos. Vai ter aquelas coisas lá em Israel, uma série de coisas, que eu não vou entrar aqui agora para não confundir sua cabeça. 7 anos vai ter um começo de paz, alegria ali e tal. A igreja vai ser tirada antes. Por que a igreja vai ser tirada antes? Porque não dá para ter vida saudável onde tem luz e trevas. Você vê agora, hoje, digo hoje, que vamos rasgar aqui. Desliga aí, irmão. Eu vou falar aqui. Ai, vai, perdoa. Desliga o vídeo aí. Não há confusão, estou brincando. Deixa aí tocar aí. Mas é verdade, o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo inteiro, é um declínio moral. É um declínio moral, uma perversão da moralidade fora do comum. E com leis que aprovam ainda. Então o que está acontecendo? A igreja está sendo confrontada. A igreja está sendo confrontada. É o que Isaías fala, deixa eu ver se eu lembro aqui onde que Isaías fala assim. Isaías diz assim, olha aí, ó. Esse aqui, irmão, é verdade purinha, purinha, purinha. O que está no profeta Isaías. Que eu lembro aqui, no profeta Isaías, no capítulo 5 de Isaías, Isaías 5. Olha aí, Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Inverteu as coisas. Aí. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Está invertido os valores. Está invertido, a igreja está errada.
As coisas do mundo é que está certo. As coisas do mundo que está certo. Eu vi um videozinho, achei engraçado, falei, que interessante esse videozinho. O videozinho, cara, não sei se alguém viu lá. Um cara fala assim, quando a pessoa é intolerante à lactose, aí ele fala assim, o leite tem todas as propriedades. Você pode tomar o leite, tranquilo. Mas quando a pessoa é intolerante à lactose, então existem propriedades dentro do leite que aquela pessoa não pode tomar. Então tem coisa dentro do leite que ela não pode tomar, porque ela é intolerante a algumas propriedades, algumas substâncias que estão lá dentro. Então ela é intolerante. Não é o leite que é intolerante, é ela que é intolerante. Então, nós estamos aqui com a Bíblia, a igreja. Não é a Bíblia que é intolerante, é as pessoas que não são tolerantes, que intoleram o que tem dentro, a essência nossa. Tem coisas dentro de nós, propriedade dentro de nós, que eles não toleram. Aí inverteu agora, é nós que somos intolerantes. Chama o mal de bem e o bem de mal. Está invertido. Não é o leite que é intolerante, é a pessoa que é intolerante. Algumas propriedades que tem dentro do leite. Não é a igreja que é intolerante, é as pessoas que são intolerantes a algumas coisas que tem dentro da nossa Bíblia. Essa é a realidade. Aí o que acontece? Ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Da escuridão fazem luz, e da luz escuridão, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. É o que está acontecendo hoje. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Nos últimos dias os tempos serão difíceis. Paulo também escreve a Timóteo, ele fala também outra palavra, ele fala, nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores. Muitos apostatarão da fé, se afastarão, enfraquecerão na fé. Olha que coisa. Então é o que a igreja está acontecendo com a igreja. O que vai acontecer com a igreja? A igreja vai apertar daqui. Por que o anticristo não manifesta 100%? Por causa da igreja. Por que as trevas não entram aqui? Por que aqui não entra trevas? Porque tem luz. É só tirar a luz que as trevas vêm. Simples assim. Você vê em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha para você ver, meu querido. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. 2 aos Coríntios, capítulo 2. Está na mão, verso 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmão, já não está levantando coisa contra a igreja, Está ou não está, irmão? Então, ele não manifestou ainda, mas já, porque ele vai bater de frente. Olha o verso 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha o 6. E agora vós sabeis o que o detém. Olha o verso 6, irmão. E agora vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo ele se manifeste. O mistério da injustiça opera. Quer dizer, as coisas erradas,
as coisas erradas. Está acontecendo já. Somente há um. Somente existe um que agora o detém. Existe algo que não deixa o anticristo aparecer até que ele seja afastado. Então, somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então, existe algo que não deixa o anticristo se manifestar até que esse algo que detém o anticristo seja afastado. E quando esse algo que detém o anticristo for afastado, no verso 8, então será revelado o iníquo. Há algo que detém o anticristo, não deixa ele aparecer, até que esse algo seja afastado. Há algo que detém o anticristo, até que esse algo vai ser afastado. A igreja detém o anticristo. A igreja cheia do Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, vai ficar livre para vocês fazerem o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. Inclusive, vou deixar aqui, já escrito, aqui, deixa eu achar aqui, vou deixar escrito aqui para quem quiser, o templo do Ministério ID, de Itajubá, São José do Alegre, Maria da Fé. Depois do arrebatamento, eu, pastor Flávio, presidente do Ministério ID, passo para o senhor Freitas. E demais interessados. Irmão, vai ficar tudo aí. Nós vamos embora, amém ou não? Aleluia. Tem alguma coisa que te prende aqui? Aí, Ministério Freitas. Sua mulher morre de ciúme de você. Eu quero ver ela, se ela sobe. Eu quero ver agora se ela deixa você. Eu quero ver. Morre de ciúme. Ah, Jesus, você desculpa, mas eu vou ficar. Ai, 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 ai. Ai, Pai, perdoa. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Eu vi lá uma mulher também lá, que a mulher meio atrapalhada, mas falou um negócio interessante. Ela falou assim, se você recebesse R$1 milhão agora, hoje, o que você faria amanhã? R$1 milhão, o que você faria amanhã? Recebesse agora R$1 milhão, o que você faria? O que você faria se recebesse R$1 milhão? Você ficou assim, uai, faria isso, faria aquilo e tal. Quando você acordasse amanhã, o que você faria com R$1 milhão? O que você faria? Se você recebesse R$10 milhões, quando você acordasse amanhã, o que você faria com esses 10 milhões? O que você faria com esses 10 milhões? O que você faria? 10 milhões de reais. Se acordasse amanhã? 10 milhões de reais. Meu Deus, meu Deus. Terminar o paredão, Celito. Falou o quê? Celito gostou lá. Pagamento antecipado, paredão. Mas se você tivesse que escolher entre receber 10 milhões e acordar amanhã, você preferia acordar sem os 10 milhões? Ou se você acordar, você tem 10 milhões. Mas e se você não acordar? O que você prefere? Não acordar ou acordar? Qual dos dois você prefere? Você tem 10 milhões, mas você pode não acordar amanhã. Mas você pode acordar e não ter os 10 milhões. O que você prefere? Os 10 milhões você pode não acordar. Você corre o risco de não acordar amanhã. E se você não receber os 10 milhões, você vai acordar amanhã, é certeza. Qual que você prefere? Qual que você prefere? Se você for receber os 10 milhões, está arriscado você não acordar amanhã. Se você não receber os 10 milhões, você vai acordar amanhã. O que você prefere? Prefere acordar? Então você vai acordar sem os 10 milhões.
Tem problema? É engraçado, então, por que você está preocupado com tanta coisa, então? Por que você não dá valor ao acordar seu, então? Já que acordar vale mais do que 10 milhões. Por que você não valoriza esse acordar seu? Se você acabou de dizer que você não troca o acordar por 10 milhões. Mas está tão preocupado com tanta coisa aí. Acordar não vale mais do que 10 milhões? Vale ou não vale? Você não trocaria, trocaria? Então valoriza a sua vida, irmão. Valoriza. Glória a Deus, amém? Vai acordar amanhã, glória a Deus. Vou pagar não sei como a água e a luz, aleluia. Vou enfrentar mais um dia, glória a Deus. Você acordou? Tem gente que não está acordando. Daria tudo para acordar. Está pendurado lá num tubo lá. Aqueles caras que desceram no fundo do mar lá. A gente não sabe o que aconteceu lá, mas no momento, imagina se no momento pudesse falar para eles assim, ó, você queria estar na pele do Freitas para tolerar a mulher? Eles falam, na hora, volta. Pode ser que algum falasse, não, prefiro morrer mesmo. Imagina bem se tem alguém que fala, prefiro ficar aqui mesmo aí complicou, hein? Aí complicou, hein? Não é tanto, né? Assim, não, André, nem tanto, né? André, sou tão mal assim não, né? Sou tão mal assim não. Mas, gente, vamos aqui voltar no apóstolo Paulo aqui. Existe algo que detém a vinda do anticristo. É a igreja. O anticristo e o mundão vai fazer de tudo para a gente ficar embaraçado. Para a gente perder a atenção. Olha bem, quando Jesus foi tentado pelo diabo, uma das tentações, o diabo levou Jesus no alto monte e mostrou num instante todos os reinos do mundo para Jesus e falou para Jesus assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha bem, o diabo falou para Jesus, tudo isso te darei. É o que os homens querem hoje. Dinheiro, fama, aparecer. Uma vez eu vi um cara falar lá, o cara falar, eu quero pegar um carro. Não, eu quero pegar um carro chique, esse aqui, 200 mil. Olha, para que você quer pegar? Não, é para obra, é para Deus, é não sei o quê. É bênção de Deus, sou abençoado, então eu quero pegar aquele carro assim. Aí o cara falou assim, então tá, pega aquele carro lá, essa Ferrari. Por dentro do seu carro vai ser como uma Ferrari, com toda aquela máquina, com tudo aquilo lá. Mas por fora as pessoas vão olhar e vão ver ele como Fusca. Você aceita? Por dentro ele vai ser uma Ferrari, então. Mas todo mundo quando olhar vai ver um Fusca. Todo mundo que olhar vai ver você passar de Fusca. O cara pensa, puxa vida, por que eu quero uma Ferrari? Não é para mostrar, não. É que a BMW... Não é nada, não, gente. O ser humano, ele é terrível. Ele quer mostrar, sim. Ele quer aparecer, sim. Ele quer aparecer, sim. Ele quer mostrar, sim. Não adianta, não. É difícil a gente fazer uma coisa assim, sem querer aparecer. É muito difícil. A gente podia fazer quietinho para a honra e glória do Senhor. Mas muitos de nós... Em muitas coisas a gente quer aparecer, quer que fale o nome, quer isso, quer aquilo. E se não falar, fica aborrecido. E se não aparecer, e se não sei o quê. O ser humano é complicado. O ser humano é complicado. Só Deus para tirar esse negócio do nosso coração. O anticristo, ele não apareceu ainda. Mas aqui no 2 Tessalonicenses 2,7, o mistério da injustiça opera. As coisas ruins já estão operando, já existe, mas ele não se manifestou. Então, escuta aqui, quando Deus entregou a terra para o homem, Deus falou, maldita é a terra por tua causa. Paulo saiu pregando o evangelho. Quando Paulo pregou nas regiões em Derbe, Listra e Icônio, que está em Atos 15, final, Atos 16, ele pregou, na verdade, na região da Galácia, aos Gálatas. Então, quando a gente lê o capítulo 1 lá, você viu que eu li o capítulo 1 lá de Gálatas e falei assim, e Paulo estava escrevendo a carta aos Gálatas, e falando para os Gálatas assim, eu não recebi o evangelho de homem algum,
Eu recebi por revelação do Senhor. Paulo está falando para os Gálatas. Por que ele está falando isso para os Gálatas? Porque os Gálatas, os irmãos na Galácia, haviam recebido Jesus como Senhor e Salvador. Porém, os religiosos judaizantes começaram a falar na cabeça deles: vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que circuncidar. Não, esse negócio só de fé em Jesus e ouvir a palavra não está certo. Começaram a falar na cabeça deles. Aí, porque a gente é crente, entregou a vida para Jesus, eu não preciso fazer para ser salvo, porque eu sou salvo pela fé em Jesus, por tudo que Ele já fez por mim. Mas eu faço boas obras porque eu já sou salvo, não para ser. Então eu sou um cristão abençoado e vivo tranquilo. Por quê? Porque o fardo que era pesado, o jugo que era pesado, Jesus tirou. Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então agora eu parei de ficar correndo atrás, de fazer para ser salvo, medo de perder a salvação. Não, parei, agora eu estou tranquilo, porque Jesus escreveu o meu nome. Eu tenho fé nele, confio nele, estou vivendo tranquilo, confiando. O Senhor falou para os discípulos no Evangelho de Mateus: por que andais ansiosos com tanta coisa? Olha para os pássaros, não tem ninho, não tem comida, não plantam, não sei o quê, e no entanto nunca faltou nada para eles. Olha para os lírios do campo, não plantam, não semeiam, mas é mais bonito do que tudo. Nem Salomão, em toda a sua glória, viu um lírio tão lindo, se vestiu como um lírio tão lindo como esse, mas o lírio cresce e daqui a pouco morre. Aí Jesus falou: vocês não valem mais do que os pássaros, vocês valem muito mais, vocês são filhos. Aí Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente está correndo atrás daqui, porque o inimigo iludiu a gente por conta do pecado, a maldição entrou e a gente fica correndo daqui, correndo o risco de se afastar de Deus. Correndo o risco de se afastar de Deus. Então entrou a maldição. Os Gálatas, os crentes, começaram a ficar perturbados. Então eu tenho que voltar para a religião antiga, porque aqui na igreja é só fé em Jesus, Jesus já fez tudo, e eu não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser andar na presença dele, buscar a santificação. É isso mesmo, os Gálatas, é isso mesmo. Os Gálatas começaram a querer guardar dia, guardar sábado, guardar isso, guardar aquilo, porque estavam com medo. Vai escutando agora. Porque nos Gálatas, eles começaram a escutar os judeus, e os judeus sabiam que lá na Torá, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, os judaizantes que estavam falando na cabeça dos Gálatas, eles sabiam que em Deuteronômio capítulo 28, está escrito assim, no verso 15, Deuteronômio 28, verso 15. Se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto das tuas crias. E foi falando maldito, verso 19, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. Verso 20, o Senhor te enviará a praga, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruído repentinamente, pereceres por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Verso 21, o Senhor fará que a pestilência te pegue, quer dizer, doença vai pegar você. Verso 22, o Senhor te ferirá com a tuberculose, com a febre, com inflamação, com calor ardente, com seca, com crestamento, com ferrugem. Isto te perseguirá até que te pereças. Então, peraí, olha aqui em mim. Os Gálatas, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele sabia que os Gálatas estavam preocupados, porque eles receberam Jesus como Salvador pela pregação de Paulo. E Paulo disse que ele recebeu aquilo por revelação do Senhor. E os Gálatas estavam querendo voltar à vida antiga, porque os judaizantes estavam falando na cabeça deles: se vocês não obedecer, vocês vão receber maldição na cabeça de vocês. Vocês vão receber maldição. Vocês são malditos ao entrar, malditos ao sair.
O fruto da tua terra vai ser amaldiçoado. Deus vai enviar confusão, vocês vão ficar doentes, vocês vão ser amaldiçoados. Aí, Paulo, em Gálatas, Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, ele vai explicar para eles que a justificação não é pelas obras da lei. Gálatas 2, verso 16, Paulo escrevendo aos Gálatas: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Olha, Gálatas 2,17. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aqui está falando, vocês estão querendo dizer que nós somos justificados por Cristo e nós somos pecadores? Cristo não é pecador. Verso 18: se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo então morreu em vão. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Vocês vão acabar pela carne? Olha aqui em mim agora. Paulo está falando, vocês não podem mais voltar. Vocês estão querendo praticar a lei de novo? Pastor, o que isso tem a ver com a ceia? Aguenta um pouquinho aí. Você vai entender já. Verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias, todas as nações. De sorte que os que são da fé, são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Olha aqui, o que ele está falando, irmão? Paulo está falando assim: realmente a maldição entrou. Paulo está dizendo, a maldição entrou pelo pecado na terra. E Deus, em Deuteronômio 28, falou: se você não obedecer, você vai ser maldito. Você é amaldiçoado. Está na lei lá. Se você não obedecer a lei, você é amaldiçoado. Mas Jesus veio propor para nós uma nova aliança. Por que ele veio fazer isso? Quem é ele? Como que ele pode fazer isso? Em Lucas 18, 31... Lucas 18, 31, antes de Jesus morrer, antes dele morrer, Lucas 18, 31, antes dele morrer, Lucas 18, 31 está escrito assim, ó: tomando consigo os 12, disse-lhes, Lucas 18, 31, tomando consigo os 12, disse-lhes: subamos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem
tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele, baterão nele, depois o matarão, ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Então o que Jesus está falando? Falou para os discípulos: eu vou para a cruz, vou morrer, e tudo que está lá na lei vai se cumprir em mim. Vai se cumprir em mim. Quando você olha para Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse assim em Mateus 5,17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Aí quando chega em Lucas 24, depois que Jesus morreu, e ele falou para os discípulos, para os 2 discípulos que iam para Emaús, ele, em Lucas capítulo 24, ele apareceu para os discípulos. Lucas 24, depois da ressurreição, os discípulos duvidaram que era ele e tal. Verso 36. Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Lucas 24, verso 37. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Verso 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? Ele lhes serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Verso 44. Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aqui de mim, Jesus cumpriu. Ele acabou de falar aqui, ele cumpriu tudo que está na lei, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse em mim. Então, cumpriu. Se cumpriu. O que se cumpriu? Ele cumpriu a lei. Ele fecha a lei nele, quando ele morre na cruz. Por quê? Deuteronômio capítulo 21. Às vezes eu falo muita coisa, mas só Deus para guardar, fazer vocês entenderem, né? Vocês entendem, sim ou não? Vocês vão embora assim: pastor, o senhor fala, é até bonito, mas vão embora, não entendi nada. Eu não sei. Vocês estão entendendo mesmo? Sofia entende? Entende mesmo? Por que não converteu indo? Por que não converteu indo? Boa. Amém. Gostei de ver. Menininha inteligente. Dá um abraço nela aí, Bruna. Recebe. Recebe a benção. É benção. É benção, filha. Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, verso 22. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte, e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarão no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Jesus foi pendurado no madeiro, não cometeu crime nenhum. E aqui diz que se alguém tiver cometido um crime que mereça a morte, ele não merecia morrer. Ele assumiu o lugar de outro. A maldição que era para cair sobre o homem, caiu sobre ele. Ele se tornou maldito na cruz. Então eu quero falar para você: todas aquelas maldições que estão na lei, caiu sobre Jesus. Por meio da nova aliança,
por meio do pão e do fruto da vide, que representa o corpo dele, ele estabelece uma nova aliança. Porque a primeira fechou nele. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então, quando eu li para vocês em Gênesis 1, 26 e 27, Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai. O pecado entrou a maldição para atrapalhar tudo, para trazer tristeza, doença, enfermidade, um punhado de coisa e tal e tal. Jesus veio para abençoar. Aleluia. Como que ele faz isso? Antes de abençoar, ele carrega a maldição sobre ele. E ele fala: eu estou fazendo isso para que a bênção possa chegar até você. Então eu cumpro a primeira aliança, eu fecho a primeira aliança, eu fecho a lei cumpre em mim, eu completo ela termina em mim, e agora começa outra coisa agora. E quando você lê Gálatas, capítulo 3, verso 23, 24, 25, ele fala: a lei serviu de tutor, de guia, de aio. Gálatas 3. Gálatas 3, verso 24. Olha, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu do quê? Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, onde terminou a lei, Jesus fechou, morrendo na cruz, levou a maldição, ele estabelece uma nova aliança, começou a fé e a bênção sobre a nossa vida. Então, quando Jesus fala que ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, ele está falando: esse é o sangue, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, quando você participa, você faz em memória do Senhor até que Ele venha. Você participa de uma nova aliança, onde está aberto para nós as bênçãos de Deus. Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é um abençoado por Deus na nova aliança. Amém? Aleluia? Não vale encantamento sobre a sua vida, não vale maldição. Você é um abençoado de Deus. Glória a Deus, aleluia? Vamos preparar aqui a ceia. Vamos preparar a ceia. Você pode estar aí, olha, eu vou falar uma coisa aqui pela fé agora. Você pode estar aí doente, você pode estar aí, sabe, angustiado, sei lá o que for. Se de coração você entregou a vida para Cristo, ou reconciliando com o Senhor agora, quem pode participar da ceia? Quem entregou a vida para Jesus. Eu não estou querendo falar para querer persuadir você, mas eu quero dizer para você: a tua fé te curou. A tua fé em Cristo traz a vitória, a bênção para a tua vida. Você pode pegar o cálice ali, no temor e tremor, pode até acontecer de você receber uma vitória agora aí, em nome de Jesus. Uma cura, uma libertação, pode até acontecer também. Amém? Glória a Deus. Você entregou sua vida para Cristo? Estende as mãos para cá. Senhor, nós apresentamos aqui o pão que simboliza, representa o corpo de Cristo, e o fruto da vide, que representa o sangue que foi derramado na cruz por nós. E a tua palavra diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições. Tudo que não presta, que a lei condenava por não termos condições de obedecer, o Senhor fechou no Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, levando a figura em memória do Senhor.
representativo aqui do corpo e do sangue derramado. E celebrando então uma nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os elementos da ceia. Não somos dignos de nada, mas pedimos que o Senhor abençoe os elementos. E que o irmão e a irmã participem com seriedade e responsabilidade. Que tudo que ele tem direito na nova aliança, ele receba também, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos abençoados elementos, em nome do Senhor. Pode servir. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Digno de louvor e adoração. Perdoa, Senhor, ajuda nós. Não somos dignos de nada. Mas o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor é Deus, aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito,
endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Vamos ficar em pé, Coração igreja. disposto a obedecer. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia. Perdoe cada um de nós, purifique os nossos corações. Ajuda, Espírito Santo, perdoa nós, ajuda-nos a ficar firmes nessa nova aliança. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cruz, pela morte e ressurreição. O Senhor se tornou maldição em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte, foi justificado em espírito e nos deu vida, aleluia. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela nova aliança, Senhor. Obrigado por ter feito por tudo por nós. Obrigado, bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti. Exaltado para sempre. Perdoa nossa ingratidão, nossa ignorância. Perdoa nós, perdoa nós. Ótima semana para a igreja. Semana abençoada, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te guie, nos governe, nos oriente. Muita saúde, paz, proteção, prosperidade, sucesso em tudo. Que a boa mão do Senhor permaneça com cada um. Glória a Deus, com as famílias, no trabalho, na rua, na escola, nas férias, em tudo. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Por onde quer que fores, o Senhor te abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.